Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Programação para a turma de Matemática Computacional. Na aula passada, a gente falou sobre os conceitos básicos de ponteiros. Falamos que ponteiros são variáveis que guardam endereços de memória de outras variáveis. Como é que a gente faz para atribuir valor, pegando o endereço das variáveis, utilizando o operador i comercial, e como é que a gente pega o conteúdo apontado por aquele ponteiro usando o operador de conteúdo, que é o asterisco. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre conceitos mais avançados sobre ponteiros. Vamos começar com um exemplo de aritmética de ponteiros. Olha só. Podemos armazenar o endereço do vetor em um ponteiro e percorrer os elementos do vetor através do ponteiro, certo? No código abaixo, o ponteiro P armazena o endereço do primeiro elemento do vetor. Então, isso é uma coisa muito comum na programação em C, e eu gostaria que vocês se acostumassem dessa noção, da gente armazenar a primeira posição de um vetor, ou seja, o primeiro endereço de memória onde começa aquele vetor, e a gente vai ser capaz de percorrer todo aquele vetor utilizando aquele ponteiro, certo? Então, eu vou trazer aqui, uma figurinha para ajudar a gente a explicar o que é que acontece nesse programa. E aí, inicialicei meu vetor, né? Meu vetor A, ele está aqui, e criei aqui uma outra variável, que é uma variável P, do tipo ponteiro. Vou também criar uma caixinha para ela. Ela, por sua vez, também vai ter um endereço, certo? E dentro dela, eu vou guardar quem? Vou guardar o endereço da posição 0 do meu vetor A, que é 0, 0, 0. Então, eu venho aqui e guardo, 0, 0, 0. Tá guardado, né? Então, a gente diz que a variável P aponta para a primeira posição ocupada por esse vetor na memória do computador. Eu poderia também ter feito um comando dessa forma aqui, preste atenção. O ponteiro P recebe A. E aí você fica se perguntando, e não vai ser criado um vetor de inteiros? Não. Quando a gente passa um vetor para ser atribuído, o que a gente está fazendo é somente passar a referência do primeiro endereço de memória ocupado por aquele vetor, certo? Então, essas duas formas aqui estão corretas. Tanto o ponteiro P recebe o endereço da posição 0 do meu vetor A, ou então o meu ponteiro P recebe o próprio A. É a mesma coisa. Vai resultar na criação do ponteiro P que guarda esse endereço de memória. Então vamos lá, a primeira coisa que eu faço é acessar o conteúdo apontado por P. Bom, a gente sabe que P guarda 000, o computador vai lá naquele endereço 000, pega o valor que está armazenado dentro dele, que é 8, e joga no printf, que vai ser impresso na tela. Agora, no próximo comando, a gente vai fazer uma coisa já diferente, né? A gente vai fazer P mais 1. Como é que funciona? Bom, isso é o que a gente chama de aritmética de ponteiros. A gente consegue pegar um ponteiro e somar inteiros a ele, ou decrementar inteiros, e aí ele vai pegar as posições à frente ou as posições atrás dele, certo? Lá na memória do computador. E é importante que a gente só consegue fazer operações aritméticas com ponteiro usando inteiros, né? Porque não faria sentido a gente usar um número real, por exemplo, 3,75 posições de memória. Não ia funcionar, certo? Tem que ser sempre um número inteiro. Aí o que é que acontece? Como o P ele é um ponteiro para um inteiro, e a gente sabe, quer dizer, a gente não precisa saber disso, mas o compilador sabe que um inteiro ele ocupa 4 bytes na memória do computador. Quando eu somo uma posição, na verdade, por debaixo dos panos, ele vai pegar o tamanho de um inteiro e vai somar aquela posição de memória que vai dar a primeira posição do inteiro seguinte, certo? Então, a gente vai da posição 000 para a posição 004. Mas isso fica transparente para o programador, certo? Quem está fazendo P mais 1, que é o programador, ele só quer saber, eu quero pegar a próxima posição de memória, certo? E é o que ele vai fazer, Aqui, P vale 000, mas quando eu faço P mais 1, ele vai
pegar essa posição 0, 0, 0 e vai somar com 1. Né? Deixa eu colocar aqui o lápis preto. Vai somar com 1, que vai me dar a posição, se a gente estivesse contando posição por posição, né? Seria a posição 0, 0, 1. Como por debaixo dos panos ele vai pegar o tamanho do inteiro, que é 4, ele vai fazer 0, 0, 0 mais 4, que vai dar a posição 0, 0, 4, certo? Então, essa parte aqui, ó, ela vai ser substituída por 0, 0, 4. 0, 0, 4. E aí, ele vai pegar o conteúdo, ó, o operador conteúdo está aqui, né? Vai ficar o conteúdo dessa posição de memória, 004, o conteúdo é 2. Vai imprimir 2 na tela. E aqui, olha só o que ele vai fazer. Aqui ele vai fazer P mais 2, né? Então, vai ficar 000, vamos apagar aqui, 000 mais 2, que dá 002. Mas como a gente está andando de 4 em 4, né, porque o inteiro ocupa 4 bytes, a próxima posição é a 008. Então, isso aqui, ó, vai ser substituído por 008. 008. E aí, quem é que está na posição 008? É 4. E aí, vai ser impresso 4 lá na saída da sua tela. E por último, eu estou fazendo somente a soma aqui, né? P é 000 mais 2 vai me dar 008. E aí eu vou imprimir na tela exatamente isso, esse endereço aqui, certo? 008. Ok, pessoal? E é assim que funciona a aritmética de ponteiros. Vamos ver mais um exemplo. Se temos um ponteiro P e fazemos P recebe P mais 1, o ponteiro irá armazenar o endereço da próxima posição de memória. Então, veja só, aqui a gente vai ter o mesmo vetor, né? Deixa eu trazer uma foto dele para cá. Ficou grande? Deixa eu diminuir aqui. Deixar ele menorzinho. Pronto. Aqui vou criar a minha variável P, que é um ponteiro. Deixa eu criar aqui com um quadrado maiorzinho. Minha variável P é uma variável do tipo ponteiro, certo? E dentro dela, o primeiro valor que ela está recebendo é o primeiro endereço, né? Que é 000. Então, vamos lá. Tá guardando aqui, ó, 0, 0, 0. Ok, gente? A primeira coisa que eu vou fazer é a operação P mais 1. Então, a gente já sabe, né, que 000 mais 1 daria 002, né? Mas como a gente está sempre aí multiplicando por 4, vai ficar multiplicando por 2, a gente vai pegar a posição 004. Então, aqui P vai receber, né? Vai ser sobrescrito com esse novo endereço de memória. Então, deixa eu apagar aqui, ó. Ao invés de 000, a gente vai guardar a próxima posição, que é 004. Pronto. P foi modificado, de forma que, quando eu peço para imprimir o conteúdo apontado por P, que é 004, ele vai vir no endereço 004 e imprimir 2 na tela. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou fazer P mais 1, a mesma coisa do exemplo anterior, né? Que é a próxima posição, que é a posição 008, que vai imprimir 4 na tela. E aqui, ó, eu tô fazendo uma coisa diferente. Ao invés de incrementar uma unidade, eu tô decrementando uma unidade. Se meu P é 004 e eu decremento ele vai pegar uma posição menor, né? Que é 000. E o conteúdo da posição 000 é 8. Vai imprimir 8 na tela. E aqui eu vou somar 2, ou seja, eu vou pular uma... Opa, foi demais. Eu vou pular aqui 1, 2. Vou pegar a posição 0012 e vou imprimir o conteúdo dessa posição, que é 9. Na verdade, não vou imprimir o conteúdo porque faltou o asterisco aqui, né? Eu não prestei atenção. Aqui, realmente, ele vai imprimir o endereço, que nesse exemplo aqui vai ser 012, né? E aqui, né, a gente teve um exemplo
de aritmética de ponteiro, tanto para incrementar quanto para decrementar. E a gente também alterou o valor de um ponteiro utilizando uma expressão aritmética. E aí, gente, nesse exemplo aqui, vamos ver aqui, a gente basicamente o mesmo exemplo, né? Também podemos decrementar o ponteiro, por exemplo. Aí vamos lá, né? 8, 2, 4, 9, 5. O mesmo vetor, né? Tô trazendo ele para cá. Aí tô criando o meu ponteiro. Cadê? Vamos desenhar. Aqui meu ponteiro P. E inicialmente ele vai guardar o endereço do índice 4 do vetor A. Aqui tá A, né? E aqui eu tenho o índice, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, tô guardando esse endereço aqui, 0,16. Deixa eu colocar os índices aqui, né, pra gente não se confundir. 0, 1, 2, 3, 4. Como eu peguei o endereço da posição 4, ele pegou 0,16. Vamos guardar 0,16 aqui dentro. 0,16. Ok. E logo de cara eu vou alterar esse valor, né? Eu vou fazer P menos 2. Então eu vou decrementar, vou andar 2 casas para trás. O endereço que vai ser guardado dentro da variável P agora vai ser 008, né? Porque eu estou guardando aqui de volta, ó. Então, de 0016, ele vai passar a ser 008. 008. E aqui eu estou fazendo as mesmas continhas, né? Imprimir o conteúdo apontado por P, 008. O conteúdo é 4, vai imprimir 4 na tela. Aí não, mas agora eu quero pegar P mais 1. Se P é 008, P mais 1 vai ser a posição 012, que o conteúdo é 9, vai ser impresso 9. Não, mas agora eu quero P menos 1, então vai ser 008 menos 1, vai ser a posição de memória 004, o conteúdo é 2, vai ser impresso na tela 2. E por último eu vou somar 2, né? 2 casinhas aqui, 1, 2, que vai me dar um endereço 016 e é o que vai ser impresso na tela. 016. Ok, gente? E aqui, por último, a gente vai ver, a gente vai avançando os conhecimentos, né, de forma bem incremental, e a gente vai mostrar agora como a gente consegue acessar todos os elementos de um vetor, ou seja, navegar naquele vetor utilizando apenas um ponteiro, né? Olha só, é possível acessar os elementos de um array da mesma forma que um ponteiro. Por exemplo, aí tá aqui o nosso vetor, dessa vez o vetor é diferente, né? Mas eu acho que eu tenho ele aqui desenhado em algum lugar. Vamos pegá-lo. Gente, não é que eu não tenho. Então vai ser o jeito de eu desenhar, certo? Vou desenhar aqui esse vetor e aí vocês vão ter acesso a toda a minha... Como é que eu desenho aqui, gente? Assim também não tá legal. Vou desenhar grandão. E aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui embaixo eu vou ter os endereços de memória. Vou colocar, sei lá, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui são os endereços, certo? E aqui em cima eu vou colocar os índices. Vou colocar o índice em azul, que é sempre 0, 1, 2, 3 e 4. E aí, por último, o conteúdo do array, né? Que é 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto, tá desenhado aqui lindamente o meu vetor A. E logo em seguida, ó, eu vou criar uma variável de controle chamada I, certo? I,
que vai receber o valor 0. Na primeira iteração, i menor que 5 vai dar verdadeiro, né? Porque 0 menor que 5 verdade. E aqui, ó, estou fazendo uma operação de ponteiros. Lembra que eu falei lá no começo, quando a gente coloca somente o identificador do vetor, ele entende que é para passar o endereço da primeira posição. No caso, é o endereço 5. 5 mais quanto? 5 mais i. I vale 0, então vai pegar o endereço 5 mesmo, né? E aí vai pegar o conteúdo apontado, o conteúdo dentro dessa variável, né? Vai imprimir 1 na tela. Então, vai imprimir 1. Vamos imaginar... Opa, deixa eu colocar aqui, né? Aqui é onde vai ser impresso o resultado na tela, né? Vamos imaginar... Ah, tem um espacinho aqui, né? O primeiro elemento que vai ser impresso na tela é 1, tá? Ok, aí volto pro meu for. Aqui no for, meu i vai deixar de ser 0 e vai passar a ser 1, né? 1 ainda é menor que 5, verdadeiro, beleza, vamos para cá. Aqui, ó, eu vou ter a, quem é a? É o endereço da primeira posição, mais i. 5 mais 1, 6. Agora eu vou pegar o endereço da posição 6. Como eu estou utilizando o operador conteúdo, o conteúdo do endereço 6 é 2. Então, vai ser impresso na tela 2. Volto para o começo do for. Meu i, que era 1, agora vai ser 2. Quem é a? A é 5. Né? A sempre vai ser 5, que é o primeiro elemento, é o primeiro endereço de memória. Então, 5 mais 2, 7, vai apontar para o endereço 7. E o conteúdo do endereço 7 é 3. 3 vai ser impresso na tela. Ok. Próxima iteração. Meu i, que era 2, agora vai passar a ser 3. 3 menor que 5, verdadeiro. 5 mais 3, 8. Vou agora para a posição de endereço de memória 8, cujo conteúdo é 4. Então, vai ser impresso 4 na tela. E aí, por último, né? O meu i vai ser 4. A é 5. 5 mais 4, 9. O endereço de memória que eu estou referenciando aqui é 9. Um operador de conteúdo é 5. Então, 5 vai ser impresso na tela. Na próxima iteração, meu i, que era 4, agora vai ser 5 e a condição vai ser falsa, né? Porque 5 menor que 5 retorna falso, então eu saio do for e finalizo a execução. Moral da história, né? A, abre colchete, i, fecha colchete, é equivalente a asterisco, abre parênteses, a mais i, fecha parênteses. Então, tanto faz você usar essa expressão como essa expressão. Mas, Paola, veja só que complicado, né? Porque a gente não usa somente isso aqui. A gente pode usar isso aqui quando a gente tem uma alocação fixa na memória do computador. Mas vai acontecer alguns exemplos mais avançados ainda nessa aula, né, que a gente vai alocar a memória dinamicamente, ou seja, conforme o programa for precisando, eu posso alocar mais memória e desalocar memória. Então, nesse caso, a gente vai ter que utilizar ponteiros e a gente é obrigado a utilizar essa notação. Então, a gente está mostrando com exemplos simples como é que essa notação serve. Então, guardem bem aí como é que ela funciona, né? Então, aqui, ó, toda vez que você vê o nome de uma variável, que é um vetor, sem estar acompanhada dos colchetes, a gente já sabe que se trata de ponteiro, né? Que ele vai apontar para um endereço de memória. E isso aqui, né, também. O endereço de a i é equivalente a mais i. Então, a gente consegue trocar, né, i comercial, a, e entre colchetes o i, por abre e fecha parênteses, a mais i. Ok, gente? Então, esse era o conteúdo do vídeo. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre funções e vetores, como é que funciona o acesso a vetores para dentro de funções, de chamadas de funções.
Então, se você não tem mais nenhuma dúvida, dá o play no próximo vídeo e a gente se vê. Um abraço!